Olá, nosso grupo, composto por mim, Carlos Henrique, por Gustavo Queiroz, Winnie Lohane e Thiago Geiel, ficou responsável por falar sobre preparo do solo, semeadura, cultivares de nutrição mineral e adubação da cultura do feijoeiro. O preparo de solo ele é usado por conta de gerar um bom arejamento do local e também é adequado em condições que o teor de água está em condições ideais. Não pode estar muito molhado para que assim não forme dependendo do tipo de manejo usado, não forme uma crosta depois de seco, de forma que compacte uma parte cimentada do solo, e nem muito seca para que não ocorra a formação de torrões ou até mesmo com as passadas excessivas, acabe gerando um certo pulverizamento do local do solo e fica aquela terra muito solta. Indicado o preparo de solo para o desenvolvimento do sistema radicular e com isso gerando produção máxima de grões, onde a planta consegue colocar até mais longe de si as suas raízes secundárias ou até mesmo a principal, então facilitando assim a busca da mesma por nutrientes, água e até mesmo ações ali no solo que podem gerar beneficiamento a ela, até mesmo a procura de fixadores ali que façam a sinergia com a mesma e assim ajudando no desenvolvimento. E para essa operação, no mercado tem disponíveis diversas marcas, modelos e tipos de implementos ou equipamentos agrícolas para a realização da atividade. Então, com isso se sabe que para o bom preparo de solo e dependendo do local, você precisa de máquinas adequadas, tais que vão trabalhar sobre as condições que, dependendo do seu local, pode ser ou não beneficiável. Então, com isso é bom fazer a primeira avaliação, é assim você saber com o que você vai estar trabalhando e o que você pode usar dentro do seu local de cultivo para o manejo do preparo do solo. Alguns fatores que favorecem esse preparo de solo são o teor de umidade do solo, nem muito seco, nem muito úmido. Pode ser feito essa primeira avaliação através do tato. É feito uma leve entrada com o implemento, cerca de 10 metros, para assim fazer a avaliação dentro do carreador se realmente estão em condições ideal. Essa primeiro solo revolvido dá para ser pegado uma quantidade com a mão e apertado. Se ele estiver muito úmido ao ponto de grudar em sua mão, não é o ideal para que você entre com o preparo do solo, sendo ele alguma das características que vão ser mostradas posteriormente no trabalho. O ideal seria um solo que não esfarele e nem que grude em sua mão, mas que você aperte e em sua cimentação ele forme algo parecido com um bolo de solo que seja palpável. Então, essa parte de avaliação inicial pode ser feita com o tato através da vistoria. Também é indicado em locais, dependendo da quantidade de restos culturais que você vai ter no seu local, ou até mesmo um tipo de manejo cultural, por exemplo, para plantas daninhas na área. Alguns locais que têm muitos bancos de semente, é indicado esse preparo de solo, ou até mesmo o revolvimento, e com isso jogue as partes mais inferiores para cima, para que as sementes, algumas fiquem expostas ao tempo. Algumas delas podem até ter fatores que, através com a exposição ao fotoperíodo, acaba ocorrendo um sistema de fotodegradável que assim fazer até mesmo ocasionar a inativação da mesma semente ali no local. Então, algumas vezes incorporando um pouco de resto cultural, ou outra vez fazendo um tipo de manejo cultural dentro de locais com banco de sementes de espécies daninhas ou sementes de difícil ou plantas de difícil controle, desculpe, relacionado às daninhas, também é indicado o uso do preparo do solo para, em subsequência, a entrada do seu plantio em área limpa. Profundidade de mobilização do solo e a capacidade de trabalho. Isso está relacionado ao tipo de implemento que você vai usar. Muitas das vezes, locais, dependendo algum tipo de cultivo que você vai entrar na área, se indica a aração mais profunda, para que tenha um espaço maior
a primeira iniciação do desenvolvimento radicular por conta de ser sensível, ou até mesmo por conta do seu tipo de solo. Então, não se indica areações muito profundas por conta de você estar, às vezes, gerando um tipo de fator que pode, com o tempo, ocasionar a perda do solo, até mesmo com enxurrada ou com um tipo de condição adversa que pode ocorrer dentro da sua área. Então, o indicado tem a profundidade ideal para o seu tipo de implemento. Muitas das vezes, dentro da cultura do feijoeiro, se usam implementos com discos, os arados, as grades, tanto niveladora, grade Iveca ou grade pesada, ou até mesmo alguns arados de disco mais pesado. Então, isso vai depender do seu tipo de local e também da profundidade que você vai fazer a sua areação. Isso tudo relacionado às condições de solo que você tem. Tanto declividade, se o solo é mais argiloso, mais arenoso. Então, todos esses fatores são consideráveis na hora da preparação do solo. Dentro do preparo do solo tem o período de preparo, que é o tempo disponível para você realizar esse manejo do solo ou até mesmo o manejo de algumas espécies invasoras dentro do seu local. Pode ser feito o manejo cultural através do uso de implementos e assim da forma mecânica, ou até mesmo aquele pré-iniciação com o tratamento químico, fazendo assim a morte das mesmas plantas invasoras do local, ou até mesmo com você fazendo esse revolvimento do solo e também ocasionando a morte das mesmas. Então, isso vai depender do período que você tem para realizar as atividades, o tipo de produto, se for químico, se você vai usar, dependendo, pode ser um produto que tenha um carryover muito alto, um período residual alto, então não seria indicado esse tipo de químico por conta do seu intervalo de tempo. Então, você entra com manejo cultural, que é o preparo do solo também, tanto cultural como através desse intervalo de tempo. Também auxilia nessa parte de compactação de solo. Muitas das vezes, dependendo do tipo de aração, é indicado ou onde vai estar essa camada de compactação, mais inferior ao solo, mais a parte superficial. Então, isso tudo vai influenciar dentro da sua utilização. Outro fator também que pode ser otimizado, que é essa retirada de áreas compactadas, com a aração, dependendo do tipo de solo que você tem também. E em cultivos irrigados, por conta de alguns já contém irrigação através de tubulações dentro do mesmo, né, dentro do local do solo. Então, você acaba dispensando esse tipo de serviço dentro dessa área, para que assim você não tenha a perda da irrigação do seu local, pode algum tipo da aração acabar chegando até essas tubulações, ocasionar cortes, entupimentos, e assim a perda do seu investimento em irrigação. Geralmente, o preparo de solo ele é uma única operação. Dentro dessa parte de plantio direto, porém, outros tipos de manejo, você acaba sendo insuficiente apenas essa primeira operação, por conta do seu solo e também por conta do leito de semeadura que você vai ter no seu local. Então, muitos locais acabam alternando, então fazendo de 2, dependendo do seu manejo, até 3 areações. Porém, arações ou tipos de trabalhos, operações dentro dessa parte mecânica, excessivamente acaba prejudicando o seu solo. Então, uma é insuficiente dentro de alguns manejos, 2 ou 3 adequados, muitas operações acabam gerando perdas, tanto do solo quanto do seu tempo de cultivo ali, do seu local de cultivo. A única operação, muito dependendo do seu local, ela vai gerar pequenos camalhões ou alguns camalhões maiores, alguns torrões, né, de forma mais, assim comumente, né, falado. Então, se indica mais de uma operação por conta de você fazer a quebra dos mesmos, que são gerados através da primeira operação, e você também deixando agregados de tamanho adequado, que seja assim algo algo pequeno, algo que simplifique ali, né, deixa o solo mais fofo possível, dependendo do seu manejo, como podemos ver até na imagem, onde o solo fica bem revolvido, poucos torrões, algo bem adequado. Os efeitos causados pela operação. O primeiro efeito, ele se refere à redução do tamanho dos agregados, que é essa primeira entrada do implemento.
Essa primeira entrada ela vai fazer a destruição superficial do local. Então, com cerca de 20, dependendo até 15, 10 centímetros do solo, ele acaba fazendo essa destruição inicial e também fazendo com que incremente a palhada nessa parte mais acima do solo, dos horizontes do solo. E também a de segunda, terceira, em causos críticos, a quarta operação, dependendo do local, e se não foi bem feita as duas anteriores, são apenas utilizadas por conta de você realizar a divisão de classe de tamanhos dentro da sua operação, dentro dos agregados. Então, você faz a primeira, deu muito camaleão, faz a segunda, ainda estão grandes, referentes à primeira operação, você faz uma terceira, para que os agregados assim fiquem menores, adequando ao solo, algo que fique mais homogêneo possível em relação ao que já estava antes, porém agora com a incrementação da matéria orgânica, dessa parte de palhada do solo, e isso gerando a facilidade da germinação das sementes e enraizamento das plantas. Então, todo o preparo do solo que você pensa em fazer a quebra dos agregados, tanto com uma, duas ou três operações, sempre visando você facilitar a vinda, né, da sua germinação, da sua cultura, no caso o feijão. Então, facilitando assim o contato dele com o solo, o seu ganho em raízes também, por conta de ter um solo mais fofo, a raiz acaba indo mais longe. Então, isso pode favorecer o seu cultivo, dependendo das suas condições. Os métodos relacionados ao preparo de solo, para você fazer a escolha de um deles para o seu tipo de manejo, eles estão relacionados às condições físicas do solo, então textural, a parte de estrutura do solo. Então, isso tudo está relacionado ao tipo de preparo que você vai realizar. Declividade, que é o grau de inclinação do local, por conta de, dependendo do tipo de aração que você pode escolher para o local, um exemplo seria uma aração pesada, com 3 operações em um local com a declividade alta, com a chuva vai ocorrer a lavagem superficial do solo, então você pode perder até 3 centímetros de solo, e isso já poderia gerar até uma erosão, dependendo do local. Relacionados à classe de solo, então mais arenosos, mais argilosos, isso também vai influenciar no tipo de manejo que você vai utilizar, não tão profundo ou mais na parte superficial. A quantidade de resíduo vegetal, por conta, se tem um acúmulo muito grande, você pode realizar até 3 operações, porque a primeira e a segunda vão fazer a quebra e a incrementação inicial. A terceira vai vir fazendo a quebra final dos agregados e a incorporação final do resíduo. Se for uma quantidade grande, com isso até os cortes realizados dentro do mesmo, sendo eles menores, ele com os tempos podem ser degradados mais rapidamente. Por conta do seu tamanho menor, a atividade de muitos micro-organismos que estão no local pode facilitar a ciclagem de nutrientes. E também por conta de plantas daninhas presentes na área. Se você vai acarretar essa sua fim de uma safra para início de uma safrinha, um exemplo. Você tem o banco de sementes remanescente numa área e ainda tem plantas que já germinaram. Se você vai fazer um controle cultural, também pode ser feito através desses manejos, sendo eles com aração do solo ou até mesmo com algum tipo de locais, pode ser feito uma química e uma aração superficial, por conta da incrementação, por alguns deles ser fotodegradáveis, alguns produtos fotodegradáveis, é feita uma pulverização pesada e com isso vindo uma aração leve, às vezes utilizando uma grade niveladora para a pré-incorporação e não deixando o seu produto em contato com a luz, o fotoperíodo, e não gerar a degradação do mesmo. Empregado diversos sistemas de preparo ou sequência de operações. Então, dentro de um mesmo tipo de classificação, você pode acabar utilizando vários tipos de preparos. Pode ser convencional ou semi-convencional, plantio direto. Isso vai dependendo do seu local. Você pode trabalhar com um tipo de preparo para entrada de cultivo em um local onde nunca foi cultivado. Aí, com o tempo, você pode, pensando, né, a um período mais longo, você pode fazer essa mescla, né, para que assim você tenha aproveitamento melhor do seu cultivo e você realmente descobrir qual seria melhor para a sua área. E agora chegando aos tipos de preparo. Basicamente são 3 tipos, que é o sistema de plantio direto,
o sistema de cultivo mínimo e o sistema de preparo convencional. Dentro da cultura do feijoeiro e na nossa região aqui do Cerrado, Chapadão, aqui, tanto na produção de outros tipos de cultura, é indicado, ou o que a gente mais vê também, é o sistema de plantio direto, por conta de fazer a incrementação dos nossos solos, por se tratar de solos mais velhos, ter um sistema físico de drenagem também muito ideal, por conta de um solo mais velho, também mais profundo, né? Por conta de ser mais velho, ele é mais profundo. E com isso, a intemperização também na nossa região, por conta das mudanças climáticas muito recorrentes, também facilita isso. O sistema de preparo convencional. O preparo convencional, ele utiliza a aração, que é o revolvimento do solo através de equipamentos de disco, incluindo arados de disco e grades pesadas, dependendo do seu local e dependendo a incrementação que você vai querer realizar também. Ele facilita operações em condições adversas do solo. Então, é uma atividade mais pesada, algo mais mecânico mesmo, realmente, com utilização, às vezes, de uma grade pesada em última gradagem, uma grade niveladora para a incrementação dos agregados, em locais em condições bem diferentes, bem adversas. Um dos mais utilizados aqui na nossa região é o arado. Pode ser de disco, com maior quantidade de disco ou com menor, ou até mesmo discos pesados ou discos lisos. Vai depender do seu tipo de implemento disponível, até mesmo do local onde você vai entrar. Que ele tem em função revolver o solo, expondo suas camadas internas ao ar e aos raios solares. Muitas das vezes, esse tipo de arado também, esse tipo de preparo, se dá por conta do manejo cultural de espécies daninhas, vai ter mesmo daquela primeira camada superficial de vegetação nativa, ou então se você vai fazer uma entrada numa área, por exemplo, né, que você vai fazer entrada numa área, tem aquela parte nativa de plantas rasteiras, faz a dessecação, a incorporação da mesma em subsequência, aí se indica um arado mais pesado, então, mais de uma operação, isso vai de acordo com o seu local. Incorporar os restos culturais, fertilizantes corretivos, dependendo do tipo de manejo que você pensa em fazer dentro do seu cultivo, né, no caso, o feijão, visando manter ou melhorar a fertilidade do solo. Dependendo do tipo de aplicação de correção, pode ser até por pH, você, algumas vezes, é indicado fazer essa incorporação do corretivo para que você não ocorra perda, e também, muitas das vezes, tem a resposta mais rápida, dependendo do ponto do PRNT do seu produto também utilizado na área. Ele vai gerar o enterro da cobertura vegetal, controlando plantas daninhas ou incorporando adubos verdes. Muitos locais, também já foi pesquisado e foi visto, né? Locais onde utiliza estilosante, braquiária, em cultivos subsequentes junto ao milho, para assim algum tipo de rotação de cultura de algum tipo de reboleira ali no seu local, né? Eles fazem essa cobertura vegetal, deixam um tempo sem cultivo, e em sequência faz a dessecação e a incorporação geral. Então, utilizando o sistema de preparo convencional. São as gradagens pesadas dentro daquele plantio homogêneo de plantas usados em cobertura. Criar ou manter condições do solo que resultem em um mínimo de operações e de solicitação de potência para a instalação e condução das culturas. Então, algumas das vezes, alguns locais, por ter essas culturas que são muito sensíveis à compactação, aí tem dificuldade no enraizamento, isso segura a cultura, ela não tem aquele arranque inicial de germinação, para que assim ela venha vigorosa naquele estágio inicial, ela acaba ficando presa nisso e algumas das vezes fica até exposta a alguns patógenos, algumas pragas que atacam nesse estágio, onde a planta está menos desenvolvida. Então, você agregando esse tipo de sistema de preparo convencional, você pode deixar o solo com os agregados mais pequenos, mais incorporado com a parte da cobertura vegetal que tinha no local, e assim favorecer também, muitas das vezes, a germinação e enraizamento do primeiro cultivo feito. Ele é realizado em 2 etapas. Na primeira, mobiliza-se o solo em profundidade próxima até 30 centímetros, isso com o uso de uma grade pesada, que são os arados de disco, ou as aivecas. Ou então, muitas das vezes, já se viu alguns locais com utilização de hastes, alguns implementos com hastes,
são os conhecidos pé de patos ou os escalificadores. Porém, o revolvimento e a formação do solo, a quebra do solo é muito grande. Então, dependendo do tipo de local que você pode usar esse material, né, esse implemento, pode gerar uma perda de solo grande ou até mesmo ficar algo muito desuniforme, dependendo a sua operação. Então, o indicado seria uma grade pesada para que chegue essa primeira leva aos 30 centímetros, né, essa incorporação pesada. E a segunda etapa mobiliza o solo na parte mais superficial, até os 15 centímetros, com uma ou mais passadas de grade niveladora. Essa grade niveladora ela tem a maior quantidade de discos, em um espaçamento um pouquinho menor, um pouquinho maior do que as grades pesadas, porém os discos ele não tem as hastes, né, formas de dentes, né, porém igual das grades pesadas, é um disco liso. Então com isso você vai fazer apenas a quebra final dos agregados. Diferentemente da grade pesada, que vai fazer a quebra geral do solo, até os seus 30 centímetros. Indicações para o sistema de preparo convencional. O número de passadas de grade niveladora não deve ser excessivo, para que você não acabe pulverizando ou estragando o seu solo, fazendo assim a perda do mesmo, dependendo da declividade ou até mesmo as condições do local. Teor de água adequado, então todos os fatores, todos os sistemas utilizados têm que ter o número ideal de passadas, o grau de umidade certo, assim feita a avaliação inicial, como foi dita, e podendo inclusive levar à pulverização excessiva do solo. Esse é um dos fatores que ocorre muito em locais onde se dá aquele veranico. Você vai fazer a operação, aí você vê que o solo está meio não tão úmido, mas em sentido seco, aí você vai e faz aquelas, por exemplo, 5 gradagens. Seu solo vai ficar uma poeirinha. Então, isso vai ser muito prejudicial, por conta que a primeira chuva que vir, essa primeira poeirinha vai ter muito acúmulo de água, gerando uma cimentação. Muitos locais, podendo, se ocorrer algum tipo de operação em cima daquele local, pode gerar até uma compactação com o passar do tempo. Então, é algo não indicado. Então, sistemas de preparo de solo sempre tem que trabalhar com condições ideais, levando em consideração o seu longo prazo, por conta de você ter cultivos subsequentes. O sistema de cultivo mínimo. Ele consiste em criar condições para melhor condicionamento do solo. Também, muitas das vezes, aquela pré-incorporação, como temos uma imagem aqui mostrando o uso de uma grade niveladora. Então, foi mostrado essa daqui, ela apresenta os discos iniciais com a formação de alguns dentes, e o inicial, o circular, por conta que vai ser uma pré-operação. O primeiro corta e revolve os camalhões maiores, e o segundo vem fazendo a quebra dos agregados, que é uma passada apenas. Então, o trabalho do cultivo mínimo é apenas uma operação dentro do seu local, por conta de você fazer aquela pré-incorporação. Indicado para um período maior de tempo, então, ao longo dos anos. Então, é um período que você vai ter que fazer isso de forma periódica, para que assim você tenha um manejo adequado, né? Tipo uma base de manejo, né? Um alicerce no que você vai fazer com o tempo. E dependendo, algumas culturas têm uma resposta melhor a esse tipo de cultivo, que é na parte do cultivo mínimo, né? Ela tem a melhor resposta a produtividade, desenvolvimento da cultura. Então, isso vai depender também do local e o tipo de manejo que você pensa em fazer. Ou até mesmo da área de cobertura que você tem, né? Daquela primeira camada inicial de cobertura. O princípio inicial é utilizar o mínimo possível de operações, que também se trata de um dos sistemas que não gera tantos gastos, comparado ao convencional, porque você vai ter a utilização da máquina, vai ter o desgaste. Então, é um serviço mínimo possível. Ele gera menor revolvimento e compactação. Então, essa única passada não vai ter aquele perigo de você fazer a pulverização do seu solo. Então, é só aquela incrementação inicial, até 10, 12 centímetros, dependendo a profundidade que você vai utilizar, ou até mesmo a grade, o peso da grade que você utilize, né? Muitas das vezes, alguns locais, quando você vai entrar com uma cobertura vegetal, com adubação vegetal, eles colocam até peso extra em algumas grades niveladoras, apenas para não perder essa sequência de manejo, que são o manejo mínimo. Então, você mantendo essa sequência, com o tempo, você já tem a adequação desse manejo para a sua cultura. No máximo, uma operação leve com auxílio de grade niveladora, como foi dito, é uma passada apenas com a utilização desse implemento.
grade niveladora, discos iniciais com os dentes, discos traseiros redondos apenas para o corte dos agregados. Para a implantação do método, indicado o primeiro plantio de uma planta de cobertura, igual foi falado, né? Aquela planta inicial de uma, por exemplo, uma entrada com a cobertura vegetal, uma braquiária, um estilosante, um amendoim brabo, qualquer outro tipo de cultivo que você vai matar, um álbum forrageiro, por exemplo, também, que você vai acabar retirando ele do local, né? Vai dessecar o mesmo, né? Matar o mesmo com a sequência do tempo. Então, você pode utilizar em intervalos de tempo de safrinha, e com isso depois você vem, desseca, faz o revolvimento inicial. Dessecação da mesma para acúmulo de palhada. Alguns locais também já vi teorias de deixarem 2 anos seguidos sem fazer o envolvimento. Ele planta, desseca, aí vai rebrotar, dependendo de se deixou chegar a época de semente, de sementear, né? Ele vai rebrotar, vai ter a nova germinação e com mais 1 ano em sequência, 2 anos seguidos de cobertura vegetal e um terceiro com dessecação, também é uma incorporação, incorporação adequada. Com isso, eles utilizam uma grade um pouco mais, com peso a mais, né, para aquele corte passado, mais esse corte, para que fique algo bem homogêneo. É algo relacionado a algumas pesquisas encontradas. E essa operação, ela se priva em revolver levemente o solo com o auxílio da grade niveladora. Um dos sistemas mais utilizados dentro da cultura do feijoeiro, dentro da cultura do soja, aqui na nossa região também, dentro da cultura do milho, que é a entrada do plantio direto, que é simplesmente plantar no local após a dessecação. Esse plantio direto ele tem várias denominações, vários termos, né, que se referem a esse tipo de manejo, que é semeadura direta, sistema plantio direto na palha, cultivo zero, plantio sem preparo, e sistema de nenhum preparo. Simplesmente você vai chegar e vai fazer o seu cultivo na área. Indicado para locais que já tenham essa palhada acumulada, locais onde já foi feito algum tipo de cobertura vegetal, uso para pastagens, por exemplo. Muitos locais usam essa interação lavoura-pecuária. Você trabalha com essa primeira pastagem, né? Deixa por um tempo o animal no local, retira o animal, desseca, aí você entra com o plantio. E você já vai ter uma camada, já vai ter um solo protegido. Esse trabalho ele simplesmente é realizado com a menor espessura possível, o menor dano possível ao solo. Simplesmente a linha de plantio. Ele vai gerar o corte de palhado com auxílio do disco de corte da plantadeira. Muitos deles podem ser o disco reto ou o disco ondulado. Disco ondulado, indicado para o uso em plantadeiras que ela não apresentem a botinha. Essa mesma que faz o corte do solo em um pouquinho mais largo, para assim deixar a deposição do adubo. Então, você usa o disco inicial da plantadeira, o disco de corte, pode ser liso ou ondulado. A parte sequencial, que era abrir o sulco, pode ser aberto com o disco de adubação ou também com uma botinha, que é espécie de um dente, de uma haste, que corta e faz a deposição do adubo ao fundo do sulco. Vai fazer a deposição da semente em sequência através dos discos de semente, né, os carreadores. Isso sobre o adubo. Então, o adubo já vai estar no local. Então, a deposição da semente, deposição do adubo, deposição da semente em cima. E também tem um cobrimento do corte realizado através de rodinhas, alguns sistemas parecendo uns pneuzinhos que ficam no fundo da plantadeira, que eles fazem essa pressão em cima do primeiro corte, que elas fazem a tampagem do sulco. Então, é realizado o plantio direto através do início de uma operação onde você visa fazer o menor corte possível ao seu solo, o menor dano possível. Simplesmente o corte de plantio, aberto o sulco, deposição de adubo e semente e a fechada do sulco. E a palhada quase cobre as linhas, como podemos ver na imagem aqui. Quase não aparece o plantio, algo mínimo. Dentro da cultura do feijão, é o mais utilizado, por conta de você assim também favorecer o cultivo da suva, favorecer até mesmo aquela simbiose entre a planta e os fixadores biológicos.
Então, vai tudo favorecer o seu cultivo, ao adensamento da planta ali, né? Desenvolvimento da planta com a subsequência. As vantagens do plantio direto. Ele vai aumentar o agregado de matéria orgânica no seu solo. Então, com o passar do tempo, o acúmulo de tanta palhada vai deixar um solo rico. Então, você vai fazer diversos tipos de cultura, então você vai ter diversos tipos de raízes, diversos tipos de palhada ali sobreposto ao seu local. E assim, com o passar do tempo, com a degradagem dos mesmos, você pode favorecer os índices de os índices de material orgânico, de nutrientes, de material degradável. Então, é algo que favorece o seu cultivo. Gera o aumento de produtividade, por conta que ele controla a temperatura do solo, essa palhada, dificulta a germinação das daninhas, por conta de fazer o sombreamento dos bancos de sementes, até mesmo das primeiras plântulas, até mesmo quando ocorre o fechamento de linha, depois da germinação do feijoeiro. Faz a proteção do calor excessivo, retém a umidade, que é algo muito importante nessas culturas de ciclo C3. Então, algo que favorece muito o metabolismo das mesmas, que é essa parte de água disponível. Então, o déficit hídrico é algo que pode ser controlado com a palhada. Então, se tem uma chuva boa, vai fazer a retenção da umidade, vai fazer o controle do calor do local, tudo favorecendo ao desenvolvimento da cultivar. E tem menos risco de erosão, por conta que vai fazer a retenção da umidade e não vai fazer o seu escorrimento de forma horizontal. Então, isso você não tem a perda da água, ou a perda do solo através do escorrimento da água. Em muitos locais vai fazer a retenção da umidade. E a desvantagens, que é algo que dentro de algumas culturas pode ser crítico, dentro de outras tem esse manejo também já adequado, que é o abrigo de doenças, que é um dos mais importantes, porém pode fazer o abrigo de pragas, ou até mesmo de bancos de semente de algumas daninhas, que ficam, né, por mais tempo ali inativas, que conseguem ficar o mais tempo inativas possível. Então, abrigo para pestes que podem prejudicar a nossa cultura. Então, é uma das desvantagens. Porém, feita essa manutenção periódica, muitas das vezes faz algum tipo de manejo, uma planta de cobertura ali que diminui o enfoque da praga no local com o passar do tempo. Pode-se manter o plantio direto, porém faz um cultivo de alguma planta de cobertura que vai fazer o sistema de alelopatia com a praga, com a daninha, com o micro-organismo ali que não favoreça, né, a proliferação do mesmo. Pode ser um manejo adequado para que você mantenha o seu plantio direto, mantenha a sua incrementação de matéria orgânica e você mantenha a alta produtividade da sua cultura dentro do seu local. Então, o plantio direto é um dos mais utilizados, tem bastante benefícios, porém com um bom manejo, um bom desenvolvimento do preparo do solo dentro do seu local, você consegue trabalhar com ele de maneira muito adequada. Agora, falando sobre a adubação, a mesma se inicia com a amostragem de solo, que deve ser feita em um período de 2 meses antes da adubação, para ter um espaço de fazer possíveis correções. As amostras devem ser homogêneas quanto ao tipo de solo, vegetação, topografia e também pelo histórico da área. Uma amostra de aproximadamente 500 gramas, em que se mistura em torno de 15 subamostras de uma área em que não passe de 10 a 20 hectares. Então, para cada 10 a 20 hectares, se tem uma amostra de 500 gramas. A partir dos resultados da análise de solo, proveniente dessas amostras, toma-se a decisão de realizar a calagem, que tem a finalidade de diminuir a acidez, elevando o pH do solo e corroborando também pelo aumento da eficiência dos fertilizantes, que mais tarde serão aplicados. Também melhora as propriedades físicas do solo, assim como a atividade microbiana, e também melhora a disponibilidade de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio, enxofre e também o molibdênio, no qual a calagem fornece o cálcio e o magnésio
e também diminui a fixação de fósforo no solo, aumentando assim a produtividade. A calagem pode ser feita em qualquer época do ano, contanto que seja feita 3 meses antes da semeadura. Caso não tenha esse período de 3 meses, deve-se ter um calcário com PRNT mais alto, acima de 90%, para que ele reaja mais rápido no solo. A distribuição do calcário deve ser uniforme na área e pode ser seguida de incorporação por meio da grade ou não, dependendo do sistema adotado pela fazenda. Em sistemas de preparo do solo convencional é feita a gradagem e no caso de plantio direto não é feita a gradagem, tendo assim um efeito mais lento do calcário. Essa tabela mostra as interpretações de cálcio e magnésio em uma camada de 0 a 20 em solos do cerrado, que auxilia na escolha e na quantidade do calcário e também do tipo de calcário a ser empregado. Nessa interpretação podemos ver em que ocorrem os níveis baixos de cálcio e magnésio, no qual necessita a aplicação desses nutrientes no solo. Os níveis adequados indicam que não precisa, mas podem ser adicionados, e níveis altos de cálcio e magnésio indicam que não devem ser empregados cálcio e magnésio por meio da adubação, para que não ocorra algum desequilíbrio nutricional para a planta. Existe também essa interpretação de resultados na determinação de saturação por alumínio em camadas de 0 a 20 centímetros, e também pode ser feito em camadas mais profundas, no qual a saturação por alumínio é definida em baixa, alta e muito alta. São informações que levam a tomada de decisão também para a calagem, em que níveis superiores a 20 já são níveis em que se considera a realização da calagem. A calagem é calculada por meio dessas duas fórmulas, normalmente para o feijoeiro. Uma delas é a neutralização da acidez trocável, em que leva em conta o teor de argila no solo, ou tipo de solo. Para solos arenosos, médios e argilosos, tem um valor fixo para cada um deles. Também a quantidade de alumínio no solo, assim como a saturação de alumínio, a CTC efetiva e a quantidade de cálcio e magnésio requerido pelo feijoeiro. Já no método de saturação por base, leva em conta a CTC, a pH 7 do solo, a saturação desejada, que normalmente se encontra de 60% a 70%, variando com o sistema de manejo do solo. Em sistemas convencionais, emprega normalmente 70%. E o V1, aqui ele é a saturação adquirida por meio da análise, dividida por 100. E a quantidade de calcário a ser aplicada envolve a necessidade de calagem, a superfície a ser coberta, a profundidade em que o calcário deve alcançar e também o poder o poder reativo do calcário de neutralização. Já para a gessagem, ela tem a função de diminuir o alumínio que se encontra em camadas mais profundas, de 20 a 40 centímetros. Ela fornece o enxofre a valores mais baixos e também propicia o crescimento radicular nessa camada, e que resulta para que a planta tenha mais acesso à água e também a nutrientes. A gessagem normalmente é feita quando, na camada de 20 a 40 centímetros, o cálcio tenha um valor abaixo de 4 milimols por decímetro cúbico e a saturação por alumínio se encontra acima de 30%. A sua fórmula para a quantidade
de gesso a ser empregado no solo varia conforme o teor de argila multiplicado por 50. A adubação química, ela é feita com base na quantidade extraída pelo feijoeiro. No caso, a cada 1.000 quilos de grão é extraído cerca de 35 quilos de nitrogênio, 4 quilos de fósforo, 15,3 quilos de potássio, 3,1 quilos de cálcio, 2,6 quilos de magnésio e 5,4 quilos de enxofre, além de alguns micronutrientes. No caso do nitrogênio, o feijoeiro tem um maior consumo, tem uma maior absorção de nitrogênio a partir dos 35 até os 50 dias após a emergência. É empregada adubação nitrogenada porque a fixação biológica não é suficiente para a cultura. Sendo assim, aplica-se cerca de 1/3 na semeadura, no sulco de plantio, e os restantes dos 2/3 por meio da cobertura, em um período de 25 a 30 dias após a emergência. Dependendo da quantidade de nitrogênio que tenha no solo e também da quantidade de matéria orgânica, que é outro meio de entrada de nitrogênio e disponibilização de nitrogênio para a planta, dependendo desses níveis, aplica-se de 40 a 120 quilos por hectare. O fósforo tem uma maior absorção a partir dos 30 a 55 dias após a emergência. A adubação é feita totalmente na semeadura, em uma quantia que varia de 30 a 110 quilos por hectare e varia muito com a textura do solo. Como podemos ver nessa tabela, de acordo com a textura do solo, aqui em casos de sistema de sequeiro, em uma camada de 0 a 20, é definido o nível de fósforo no solo, de muito baixo até alto. Como podemos ver em solos mais arenosos, a quantidade de acima de 25 miligramas já é considerado alto. E solos mais pesados, mais argilosos, acima de 60%, 6 miligramas já é considerado alto. Para observar assim como é a disparidade do nível considerado alto de fósforo no solo, conforme a sua textura. E aqui, para sistemas irrigados, o teor de argila abaixo de 15% já se passa de 40%. Como aqui em sequeiro é 25%, para sistema irrigado já passa a 40%. E a solos acima de 60% já passa de 6 para 9. O potássio. O feijoeiro tem uma maior absorção de potássio de 25 a 30 dias após a emergência, em que se encontra mais ou menos a diferenciação dos botões florais, e de 45 a 55 dias a planta já está em uma fase de florescimento e de formação de vagem. Então, nesses períodos, ocorre uma maior absorção de potássio, em que é pregado de 20 a 50 quilos por hectare, e em alguns casos supera a 60 quilos por hectare, sendo feita metade em semeadura e metade em cobertura. E a cobertura é feita por meio de 25 a 30 dias após a emergência do feijoeiro. Essa é uma interpretação da análise de solo, de uma camada de 0 a 20 para o potássio, em que existem aqui os níveis baixo, médio, adequado e alto para o teor de potássio no solo. Para solos com ACTC menor que 4 centimol de carga por decímetro cúbico, e solos com CTC igual ou maior que 4 centimols de carga por decímetro cúbico, auxiliando aqui na tomada de decisão, definindo aqui se existe qual que é o nível médio, qual que é o nível de potássio no solo e possivelmente quanto de potássio que será necessário adubar
será necessário empregar no solo para adubação do feijoeiro. O enxofre, ele tem uma boa resposta, o feijoeiro apresenta uma boa resposta à adubação de enxofre, quando o solo apresenta baixos teores desse macronutriente. É aplicado cerca de 20 kg por hectare, que podem vir acompanhados de adubos nitrogenados, como sulfato de amônio, adubos fosfatados e também por meio da gessagem. Essa é uma interpretação também que define os níveis de enxofre no solo, em que níveis médios não necessitam uma adubação, por ser considerado adequado. Níveis baixos necessitam uma adubação e níveis altos recomenda-se que não se aplique enxofre, sendo assim escolhido adubos que não possuem esse macronutriente em sua composição. Nessa tabela é feita uma média de enxofre nas camadas de 0 a 20 a 20 a 40 centímetros de profundidade. Para zinco e boro, a adubação é feita quando apresenta baixos teores no solo. Normalmente é empregado 1 kg por hectare de boro e de 2 a 4 kg por hectare de zinco, juntamente ao plantio. Raramente é feita a aplicação foliar. Essa aqui é uma tabela que mostra a interpretação de análises, definindo os valores baixos, médios e altos, aqui do boro e também do zinco, assim como exibe aqui o caso do cobre, do manganês e do ferro, definindo aqui a necessidade ou não de empregação desses micronutrientes na adubação química do solo. Pode ser feita também a escolha de formulados, que varia através do nível de tecnificação do local, também pela produtividade esperada, os teores presentes no solo e também os valores de exportação e extração do feijoeiro. Escolhendo assim o melhor adubo para o caso, que é definido pelo mais eficiente e ao mesmo tempo econômico. Como, por exemplo, o adubo que trará uma resposta melhor e que também não seja tão custoso. Os mais utilizados normalmente são de 8-24-12, 6-26-12 e o 8-20-15, que podem vir acompanhados com enxofre ou não, assim também como boro e zinco. A adubação orgânica, o feijoeiro, é uma cultura que tem uma boa resposta à adubação orgânica, no qual é feita uma aplicação de 15 a 20 toneladas por hectare de esterco de curral e de 4 a 8 toneladas por hectare de esterco de galinha ou cama de frango. O mesmo é aplicado a lanço e após isso é incorporado por meio de grade. O efeito residual desses adubos pode ser percebidos até o 3º ano de implementação do feijão. E a adubação foliar, que é feita normalmente quando a cultura apresenta deficiência de micronutrientes, a adubação foliar não deve substituir a adubação via solo e é utilizada somente em casos emergenciais, ou seja, usado em casos pontuais em que o produtor necessita respostas rápidas da cultura. Deve-se tomar cuidado com dosagens muito altas, pois pode ocorrer fitotoxicidade severa no feijoeiro. E, normalmente, a adubação foliar é feita de 15 a 25 dias após a emergência do feijoeiro com molibdênio, em uma quantidade de 60 gramas por hectare. E agora passo a palavra para o próximo integrante, que falará sobre as cultivares mais utilizadas no Brasil. Olá, meu nome é Thiago. Vou falar um pouco sobre as cultivares de feijoeiro, né, que são encontradas no mercado. A cultivar Pérola, ela é do grupo comercial Carioca, possui um hábito de crescimento indeterminado, com um porte semi-ereto, atingindo uma floração
média aos 46 dias e atinge o final do seu ciclo de cultivo aos 90 dias. Possui a coloração da sua flor, uma coloração branca, e a sua vagem, no período de maturação, possui uma coloração verde levemente rosada. Essa cultivar, ela tem um preço de cerca de 10% superior nos principais mercados atacadistas e nos mercados consumidores, por apresentar uma coloração mais clara do que algumas outras cultivares de feijoeiro. A cultivar pérola apresenta moderada resistência ao crescimento bacteriano comum. Ela é recomendado o seu cultivo em um espaçamento de 50 centímetros entre linhas e possuindo 15 sementes por metro linear, e visa buscar ali uma população final de 240 mil plantas por hectare. A sua vagem na colheita vai apresentar uma coloração amarelo-areia e possui, como eu falei anteriormente, essa coloração bege clara com rajas marrons claras no seu grão com um brilho opaco, e a massa de 100 grãos de 27 gramas. A cultivar BRS FC 406, ela é direcionada para a safra e safrinha na região central do Brasil. Possui um ciclo de até 85 dias. Ela é uma cultivar com um porte semi-ereto que apresenta resistência moderada à antracnose e à mancha angular. Também pertencente ao grupo comercial Carioca, foi lançada em 2020. É indicada, igual eu comentado, o seu cultivo nas três épocas nos três períodos de plantio, dependendo das regiões, né, e do clima de cada estado. Como podemos ver aqui, cultivo em primeira época nas águas, no geral, no estado de Mato Grosso, na região central do Brasil, Distrito Federal, Tocantins, Goiás, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. Na segunda época, semeadura na seca, sendo indicada para Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul. E em terceira época, no inverno, indicada para o cultivo no Mato Grosso, Goiás, Espírito Santo, Tocantins, Bahia e Rio de Janeiro. A cultivar BRS FS 305. Ela é do grupo comercial Calimã. É uma cultivar semi-precoce, finalizando seu ciclo aos 75 a 84 dias. Essa cultivar ela possui um grande interesse internacionalmente. Esse grupo comercial Calimã a sua produção não é muito grande no Brasil, mas para exportação tem um apreço e uma venda, né, um ganho maior, né, com a sua venda. É uma cultivar de porte semi-ereto, possuindo resistência moderada à antracnose, à mancha angular e também à ferrugem. A sua época de plantio é indicada para o inverno, né, terceira época, aos estados Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Tocantins. E nas épocas das águas e na seca, ela é indicada o seu plantio para o estado do Paraná. Ela possui essa característica de grãos maiores, possuindo uma massa de 100 sementes de 60 até 70 gramas,
ela possui um potencial produtivo por hectare de 3.600 quilos. Uma cultivar foi adaptada e lançada aqui no Brasil pela Embrapa, arroz e feijão, em 2020, para esses biomas, né, Cerrado, Mata Atlântica e Pampa, buscando introduzir, né, esse grupo comercial Calimã também na produção de feijão brasileira, buscando atingir novos mercados. Temos a cultivar BRS FC 401 RMD, é um cultivar de feijão comum do grupo comercial Carioca. Ela apresenta uma resistência efetiva ao mosaico dourado e também ao mosaico comum, apresentando uma expectativa de produção de 4.000 quilos por hectare. Essa cultivar também é resistente à antracnose e possui uma reação moderada à ferrugem e ao crestamento bacteriano. É uma cultivar que é suscetível à mancha angular e ao vírus do mosqueado suave do caupi. Ela possui nos seus grãos uma uniformidade de coloração e tamanho de grãos. Lançada essa cultivar em 2019 para o Cerrado e Mata Atlântica. Essa cultivar ela apresenta o seu fechamento de ciclo com 85 até 91 dias. Ela vai possuir uma arquitetura de planta prostada com um crescimento indeterminado. Essa cultivar ela não é tolerante ao acamamento e só a colheita sendo recomendada para ser feita mecanicamente. E o seu cultivo não é recomendado para a seca ou a safrinha. Vemos nessas imagens a sua recomendação de plantio para as 3 épocas de semeadura. Vou falar anteriormente, na época da seca, na segunda época, não é recomendado o seu cultivo, sendo recomendado para a época das águas, na primeira época, e para o inverno, na terceira época, no geral nos estados do Mato Grosso, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Maranhão, Rio de Janeiro e Tocantins. Também temos a cultivar BRS FP 403, é um cultivar que é tolerante ao Fusarium oxysporium, possuindo um ciclo de 85 a 90 dias. É um ciclo normal de cultivo. É uma planta com um porte semi-ereto, com uma expectativa de produção de 4.700 kg por hectare. É um cultivar feijão preto, possuindo uma massa de 100 grãos de 26 gramas, lançado em 2019 para os biomas do Cerrado, Mata Atlântica e Pampa. Temos também, em relação às indicações para as épocas de semeadura, primeira época, na segunda época e na terceira época. No geral, para os estados Mato Grosso, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro e Espírito Santo. No geral, dependendo da condição, né, climática de cada região. O cultivar jalo precoce, ele é do grupo comercial Manteigão, possui essa característica de grão. É uma planta de porte semi-ereto, atingindo a floração média aos 27 dias de cultivo e possui um hábito de crescimento indeterminado. Ela possui a sua flor uma coloração rósea, com a sua vagem na maturação coloração verde clara, na colheita apresenta uma coloração amarelo pálida. É uma cultivar de ciclo que atinge o final do seu ciclo
aos 72 dias de cultivo, possuindo esses grãos com coloração amarelada e com um brilho intermediário. A sua massa de 100 grãos atinge 35,5 gramas. Essa cultivar ela é resistente à mancha angular e ao crescimento bacteriano comum, sendo suscetível à antracnose, oídio, o mosaico comum e o mosaico dourado. Cultivar lançada em 2003 para os biomas do Cerrado e Pampa, com um potencial produtivo de até 2.600 kg por hectare. A cultivar IAC Esperança é uma cultivar de tegumento do tipo bolinha, como podemos ver essa característica nessa imagem. É uma planta que possui um porte semi-ereto, como podemos visualizar nessa imagem, sendo que essa cultivar possui também resistência à antracnose, o Fusarium oxysporium e também a mancha angular, atingindo um peso de 100 sementes de 34,4 gramas, finalizando seu ciclo com 95 dias de cultivo. É recomendado que para essa cultura o espaçamento de 50 centímetros entre linhas, buscando um stand de 12 plantas por metro, para atingir uma população final de 240 mil plantas por hectare. Também temos a IAC Harmonia. Ela apresenta um potencial produtivo de 3.800 kg por hectare. Ela possui grãos do tipo exportação, a coloração com rajas avermelhadas, na coloração marrom clara com rajas avermelhadas. Ela é uma planta, como podemos ver nessa imagem, de porte ereto, possuindo um ciclo precoce, finalizando seu ciclo aos 75 dias de cultivo. Essa cultivar ela é resistente, moderadamente resistente à antracnose, atingindo também um peso de 100 sementes de 41,5 gramas. O seu cultivo é recomendado para os estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em todas as épocas de semeadura. Igual falado para a cultivar anterior, o seu espaçamento recomendado é de 50 centímetros entre linhas, com 12 plantas por metro linear. A cultivar BRS Nova Era. Essa cultivar ela permite uma colheita podendo ser feita manual, semi-mecanizada e também mecanizada. É uma planta que possui um hábito de crescimento indeterminado, atingindo o seu ciclo final de cultivo aos 65 até 75 dias de cultivo. Uma planta que possui um porte semi-ereto, indicadas para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. Essa cultivar ela foi lançada em 2007 e é recomendada no espaçamento de 40 até 50 centímetros entre linhas, buscando de 8 a 10 plantas por metro linear. Finalizando com esse estande de plantas, né, tentando atingir uma população de 200 a 250 mil plantas por hectare. Vou falar um pouco também sobre o feijão mungo. O feijão mungo ele possui uma altura média de planta de 65 centímetros. Ocorre a diferenciação floral aos 35 dias após a emergência. Seu ciclo de cultivo é finalizado aos 70 dias e é uma cultivar com uma boa tolerância à mosca branca, mas
ela é suscetível ao ataque de ácaros, tripes, lagartas das folhas e vagens e também a percevejos. Como podemos ver, o feijão mungo possui essa coloração esverdeada, um formato mais arredondado. O feijão mungo ele é um cultivar de feijão que ele é originário e muito popular na Índia. É uma cultivar que apresenta uma grande quantidade de fibras, proteínas e sais minerais, principalmente cálcio e potássio. O seu consumo ele garante uma qualidade boa de alimentação por possuir grande quantidade de fibras e proteínas. Essa cultivar ela tem algumas características peculiares. Ela consegue regular o colesterol ruim, né, um colesterol ruim do nosso corpo, e também regula a pressão, estabilizando o fluxo de sangue no nosso corpo e reduzindo a chance de doença do coração. Esse feijão também tem a capacidade de melhorar o nosso sistema imunológico, pois ele possui propriedades anti-inflamatórias e também antimicrobianas. A cultivar IAC diplomata é um cultivar de feijão preto, possui um potencial produtivo de 3.600 kg por hectare, uma planta que apresenta porte ereto, com peso de 100 grãos de 24 gramas e atinge o final do seu ciclo aos 90 dias de cultivo. Essa cultivar possui resistência à antracnose, sendo indicada a sua semeadura para as 3 épocas de cultivo, nas águas, na seca e no inverno. O seu espaçamento também é recomendável 50 cm entre plantas, buscando um stand de 10 a 12 plantas por metro linear e com um resultado final de 240 mil plantas por hectare. A cultivar BRS 9435 Cometa também é uma cultivar do grupo comercial Carioca. Ela possui um hábito de crescimento indeterminado. A planta ela possui um porte ereto, atingindo a floração média aos 39 dias, com uma coloração da sua flor branca. Essa cultivar atinge o final do seu ciclo aos 78 dias, possuindo uma massa de 100 grãos de 35 gramas, apresentando também resistência ao mosaico comum e moderada resistência à antracnose e ferrugem. Como podemos ver, o seu grão possui um brilho opaco, com essas rajas marrom um pouco mais escuras. Nesse tom, ele possui um tom bege, né? Um tom bege rosado. A cultivar Rudá. Ele é do grupo comercial Carioca. Ele possui um hábito de crescimento indeterminado, com uma planta com porte semi-ereto, aqui consegue atingir a floração aos 46 dias depois da emergência. A sua flor possui uma coloração branca e esse cultivar finaliza o seu ciclo aos 90 dias de cultivo. Possui ali a coloração da sua vagem na colheita, apresentando tons amarelo areia, como podemos ver na imagem, com o grão uma tonalidade bege acinzentada, com rajas, né, de coloração marrom clara, como podemos observar nas imagens.
e também apresenta esse brilho opaco. Essa cultivar ela é resistente à antracnose, à ferrugem e também ao mosaico comum, apresentando uma massa de 100 grãos de 19,4 gramas. Também temos a cultivar IAC Galante. A cultivar IAC Galante ela apresenta um potencial produtivo de 4.700 kg por hectare. É uma planta, uma cultivar que consegue finalizar o seu ciclo aos 90 dias de cultivo, possuindo resistência à antracnose e mosaico comum. É uma planta de porte ereto, como podemos observar na imagem. A sua semeadura para essa cultivar ela é recomendada para as 3 épocas de cultivo. Apresenta uma massa de 100 grãos de 26 gramas. Também indicado um espaçamento de 50 centímetros entre linhas, com 12 plantas por metro linear, visando, né, atingir 250 mil plantas por hectare, né, na população final. Essa cultivar ela apresenta tonalidade rosada do seu grão e também ela possui uma característica comercial, apresentando uma ótima qualidade, uma excelente qualidade de cal. Olá, pessoal. Então, eu vou dar continuidade no trabalho falando, então, a respeito da semeadura do feijão. Existem, então, 3 épocas para o plantio do feijão. A primeira é a época das águas, onde a semeadura ocorre entre outubro e novembro. Posteriormente, a época da seca, a semeadura é entre fevereiro e março, já no final das águas. E a época de inverno, com a semeadura feita entre abril e junho. Bom, o feijão das águas, né, que ele é semeado entre setembro e novembro, varia um pouco aí de acordo com a região, né, e as incidências pluviométricas de cada local. Ele é semeado nessa época. A desvantagem dessa época de cultivo aqui está mais exposto a veranicos, né, e falta de água durante o plantio, porque ainda não começou o início das chuvas, então ele pode sofrer ali no plantio. Se ele for plantado tardiamente, pode acontecer também de ocorrer uma umidade excessiva lá na colheita, né, que pode comprometer, então, a qualidade dos grãos. Bom, o feijão da seca. Ele é conhecido também como feijão safrinha. É semeado, então, entre os meses de janeiro e março, já ali fechando a época das chuvas. Uma das principais dificuldades, então, dessa época é o excesso de chuva ainda na semeadura, né, fazendo com que diminua a eficiência de operação, pode acontecer atraso no plantio, e entre outros problemas. Existe também uma possibilidade dessa safrinha sofrer veranico quando está no meio do ciclo da cultura, né? Isso pode comprometer, então, a produtividade final. Quando esse feijão ele é plantado antecipadamente, pode ser que exista uma grande umidade também na colheita, e quando ele é plantado tardiamente, pode sofrer, então, com geadas. O feijão de inverno. Esse feijão ele é chamado, então, de terceira época, né, ou então terceira safra. Ele é semeado, então, na estação outono e inverno, ali entre os meses de maio e junho, e esse feijão, ele normalmente é semeado em locais que se tem pivô, né, porque ele requer irrigação. Ele pode ser realizado, então, em regiões onde o inverno é mais brando, com pouca ou nenhuma incidência de geada. Bom, nessa época, então, o feijoeiro ele apresenta ótimas condições para a produção de semente, porque existe uma menor incidência de pragas e doenças, né, devido a essa época ter menos chuva. E também o cultivo dessa terceira safra propicia um melhor uso do solo, porque no inverno, poucas culturas que se adaptam às condições climáticas, e ele se adaptando, então, ele vai fazer um melhor uso do solo. Outra vantagem desse cultivo é o bom preço no mercado,
devido à baixa oferta nessa época de feijão, então o feijão que é cultivado nessa época consegue o melhor preço no mercado aí de venda. Bom, existem 3 métodos de manejo de solo para a semeadura do feijão. O sistema de plantio direto, né, que é aquele sistema que não ocorre revolvimento do solo, existe então uma cobertura permanente, e tem também o cultivo mínimo, que é onde existe trabalho ali com máquina e tudo, mas esse manejo é bem baixo, assim, é bem pouco, deixando um pouco de palhada também, né? Mas ainda não é bem o sistema plantio direto e nem o convencional, seria ali um meio termo dos dois. E o plantio convencional, né? Que hoje é o que é mais utilizado nas nossas áreas de produção. Bom, o método, então, que vai ser adotado em cada local vai depender, então, das condições do solo, da declividade do terreno, né? E do tipo de solo que esse feijão vai ser semeado. Então, baseando na quantidade também de resíduo vegetal que se tem nessa área e na população de plantas daninhas. Bom, velocidade e profundidade de semeadura. Esses são pontos muito importantes para a gente obter uma boa produtividade do feijoeiro. Por quê? Ter uma velocidade que não seja muito alta e uma profundidade homogênea vai fazer com que a emergência dessas plantas ocorrem todas ao mesmo tempo, e uma boa distribuição de sementes também de adubo. Então, isso é fundamental para manter um bom estande de plantas e uma boa produtividade. As velocidades que asseguram uma boa plantabilidade, elas estão ali em torno entre 4 e 6 km por hora. O feijão, então, ele é semeado, em geral, numa profundidade entre 3 e 6 centímetros, né? Vai variar, então, de acordo com a textura do solo em questão. Em solos mais arenosos, essa semeadura ela é um pouco mais profunda, né? Porque tem o objetivo de deixar essa semente um pouco mais perto ali das regiões mais úmidas. E já em solos argilosos, a semeadura, então, pode acontecer mais superficial, de 3 a 4 centímetros, porque já é um solo que tem mais umidade ali mesmo na superfície. Bom, densidade. A densidade adequada ela é bastante importante, porque existe um número ótimo de plantas, né, que reflete, então, na alta produtividade também. Se a gente coloca quantidades inferiores, né, vai fazer com que ocorra uma falha, então, nessa lavoura, né, não demora para fechar a rua, enfim, pode trazer alguns problemas. E quantidades superiores também vai refletir na produção, podendo reduzir, porque ocorre, então, uma disputa entre plantas, né? Então, a densidade de plantio adequada é aquela em que as plantas, quando estão no período de florescimento, elas possam recobrir toda a área, ou seja, fechar toda a rua ali. Então, a densidade é o reflexo dos espaçamentos entre linhas e do número de plantas por metro linear. Bom, espaçamento. Para falar um pouco do espaçamento, nós precisamos falar um pouco também sobre o hábito de crescimento do feijoeiro. O feijoeiro, então, como a gente já viu, ele possui 3 tipos de crescimento, né? Tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Então, a gente pode perceber aqui que, dependendo do feijão, ele vai necessitar de um espaçamento maior, porque a planta dele vai necessitar de um espaço maior ali para se desenvolver. Então, o feijão que tem o hábito de crescimento do tipo 4, ele não é usado em grandes áreas, né? Tendo em vista, então, a sua dificuldade de condução, porque ele é aquele feijão ali que a gente viu anteriormente, que deixa a planta dele um pouco maior. Normalmente, ele requer um tutor para dar ali uma estrutura para essa planta. E feijões do tipo 3, eles requerem o espaçamento entre 50 a 60 centímetros entre linhas. Feijões do tipo 1 e 2, espaçamentos em torno de 40 a 50 centímetros entre linhas. O número de plantas por hectare varia, então, em média, de 250 a 300 mil plantas por hectare. Bom, existe um estudo da Embrapa, né, que obteve melhores rendimentos
quando utilizados espaçamentos entre 40 e 60 centímetros entre linhas, e com 10 a 15 plantas por metro. Bom, então, para realizar o cálculo de semente, a gente precisa, então, fazer levantamento de alguns dados, né? Que seriam o número de plantas por metro linear, o peso de 100 sementes em gramas do feijão que a gente vai cultivar. Isso varia dentre as cultivares. E aí, posteriormente, eu vou mostrar uma tabela com alguns exemplos para vocês. Vamos precisar também do poder germinativo da semente, em percentual, e do espaçamento que a gente vai utilizar entre linhas e metros. Bom, então, aqui, como eu mencionei, temos essa tabela aqui, que a gente tem diferentes pesos para a massa de 100 grãos, né? Eu vou citar aqui, por exemplo, o feijão preto BRS Valente. 100 grãos dele pesam 21,5 gramas, enquanto que o feijão ouro branco, que é o feijão do tipo branco, grupo comercial branco, ele já obtém uma massa de 100 grãos com 50 gramas, porque eles são grãos um pouco maiores, né? Então, a gente consegue ver que isso vai variar aí de cultivar e de grupo para grupo. Bom, então, aqui para calcular a semente, né, a gente vai utilizar essa fórmula. O Q, na verdade, então, ele é a quantidade de sementes em quilo por hectare. Então, o Q é igual ao D, né, que é o número de plantas por metro linear, vezes o P, que é o peso de 100 grãos, que varia, né, de cultivar para cultivar, vezes 10. Aí a gente vai dividir por PG, que é o poder germinativo da semente, né, que também varia, e vezes o espaçamento que a gente vai utilizar entre linhas em metros. Então, a gente realiza essa conta, a gente vai chegar no valor que é a quantidade de semente em quilos por hectare que a gente precisa. Falar um pouco também a respeito do tratamento de sementes. Bom, gente, o tratamento de sementes, ele é uma forma, então, de assegurar a sanidade das sementes. Ele é muito importante porque ele vai garantir que as plantas, elas se desenvolvem, né, ali nas primeiras fases, sem o ataque de doenças, pragas, a antracnose, a bacteriose e a mancha angular, por exemplo, elas são uma das principais doenças do feijoeiro, e elas são transmitidas por semente. Então, utilizar produtos, né, inseticidas, fungicidas que ali no tratamento de sementes vai fazer com que essa semente ela esteja protegida, principalmente ali nos seus primeiros dias, né, que vai fazer com que ela mantenha, então, o estande de planta. Existe também insetos de solo, né, que podem comprometer severamente o estande de plantas, como eu mencionei anteriormente. Bom, então existem produtos próprios registrados para realizar o tratamento de semente. Esses produtos, eles têm um custo baixo, se a gente considerar o benefício que eles trazem, né, para a semente, o quão importante eles são. Basicamente, eles são feitos de fungicidas e inseticidas, mas, além disso, a gente pode utilizar outros produtos, como micronutrientes, inoculantes, enraizadores, reguladores de crescimento, revestimentos de sementes, agentes de proteção a herbicidas, que são chamados safeners, né, que vão fazer com que aquelas sementes possam receber algum tipo de herbicida, que sem esse protetor elas não poderiam. Então, existem diversos produtos que a gente pode estar utilizando, então, no tratamento de semente. E existem dois tipos de tratamento de semente, né? Aquele que é feito ainda na indústria, né, que é o tratamento industrial, e o tratamento que é feito, então, na propriedade, né, que é o chamado on-farm. Quando a gente realiza esse tratamento de semente on-farm, a gente precisa, então, garantir que esses produtos que a gente vai utilizar, eles estejam em boas condições, que eles estavam lacrados, bem armazenados, né, que eles sejam registrados para tratamento de semente. E a gente precisa também realizar esse procedimento em um local seguro e com equipamento próprio. Então, isso é importantíssimo para poder garantir a eficiência, então, do tratamento de semente. Bom, nessas imagens aqui, a gente tem na parte esquerda aqui, seria o tratamento industrial, né? E aqui na parte direita aqui,
o tratamento on-farm, que ele é feito ali, comumente feito nos balcões, né? Antes mesmo de levar para a área do plantio, feito ali, às vezes no dia ou um dia antes, e aí existem esses equipamentos que o produtor consegue adquirir e fazer, então, o teste ali na propriedade mesmo. Bom, eu vou falar então um pouquinho sobre plantadeiras que a gente tem hoje no mercado. Elas podem ser divididas quanto à forma de distribuição das sementes, né? A lanço, aérea e terrestre ou a linhas. E no caso das distribuições em linhas, existem duas formas de semeadura. As semeadoras de fluxo contínuo, né, que elas não têm precisão, que é para aquelas sementes mais pequenas, e tem também as de precisão, que é o nosso caso aqui na cultura do feijão, que elas são dosadas uma a uma. Bom, as plantadeiras, elas precisam, elas têm a função, né, de armazenar, então, as sementes, né, promover, então, a liberação controlada dessas sementes, distribuir corretamente a semente no terreno, preparar o leito de semeadura, cobrir essas sementes, né, e adensar o solo ali ao redor. Então, as plantadeiras, elas exercem essas funções, existem peças, né, compartimentos que vão fazer com que isso funcione corretamente aí, perfeitamente. Então, como eu mencionei lá anteriormente, um dos maneiros que a gente utiliza do feijoeiro é o plantio direto, né? E qual que é a diferença, então, de uma plantadeira normal para uma plantadeira de plantio direto? Bom, essas plantadeiras de plantio direto, então, elas conseguem realizar a semeadura em áreas que não foram feito o preparo convencional, ou seja, uma área que existe uma grande presença de cobertura vegetal. Ela corta a palha e ela abre o sulco ali, afastando a palha, sem revolver essa cobertura. Essas plantadeiras, elas possuem alguns discos de corte, algumas peças que elas são próprias e elas precisam estar funcionando perfeitamente para que o plantio direto seja feito corretamente. Por quê? Ali, durante a operação, ele encontra essa cobertura vegetal, ela pode danificar, né, ou desgastar, então, esses equipamentos. Então, é preciso ter uma atenção redobrada na manutenção dessas plantadeiras. Então, aqui eu vou dar exemplos de algumas, né? Nós temos plantadeiras de diversos tamanhos, temos umas com menor número de linhas e outras com grande quantidade de linhas, que a gente já tem no mercado, plantadeiras modernas que... Bom, a gente tem também plantadeiras que possuem compartimento para adubo, né, para já fazer operação sincronizada ali de adubar e semear. A gente tem também plantadeiras que não têm esse compartimento, né, que elas só fazem a semeadura mesmo. Temos a plantadeira de plantio direto, que foi a que eu mencionei anteriormente, né, que elas possuem alguns discos, algumas coisas assim um pouco diferenciadas para poder perfurar, né, essa palhada. E falar um pouco, então, sobre rendimento de plantio. Como que a gente calcula, então, como que a gente vai saber quanto que a gente consegue plantar no dia, né? Quanto que a nossa máquina ela consegue trabalhar. Bom, então, aqui eu trouxe um exemplo peguei no site da John Deere, inclusive o exemplo é daquela plantadeira de 45 linhas que eu mostrei ali, que ela não tem compartimento para adubo, né? Ela é uma DB74. E aqui, então, o que a gente faz? Existe essa fórmula aqui, ó, que para se obter a produtividade em hectare por dia, a gente pega o número de linhas da plantadeira, o espaçamento que a gente vai utilizar, a velocidade dessa plantadeira, a eficiência de campo, né, e o tempo que é trabalhado por dia. Nesse exemplo aqui, ó, a gente vai pegar todos esses valores e dividir por 10. Nesse exemplo aqui, então, a gente tem o número de linhas de 45, que é o caso dessa, né? Mas é claro que existem propriedades que o número de linhas é bem inferior a essas. Mas aqui no exemplo a gente vai utilizar esse. Espaçamento de 0,50, velocidade de 9 km por hora. A gente viu que o ideal é até 6, né? Mas só para nível de exemplo mesmo. Então, eficiência de campo de 90%. E considerando aí que a gente trabalha 10 horas por dia. Então, a gente jogou lá na fórmula, dividiu por 10
e conseguiu obter, então, uma produtividade operacional de 182,25 hectares por dia, que é o que a gente conseguiria semear nessas condições. Então, porém, a gente pode, né, adequar a nossa realidade, aos nossos valores, e jogando nessa fórmula a gente consegue saber qual que é o nosso rendimento aí por dia. Existe também grandes fazendas, propriedades, que é o que a gente está acostumado em Campo Novo, que o tempo aí de hora-dia é bem maior, né? O pessoal trabalha até com 3 turnos. Então, às vezes, um número menor de linhas compensa ali pela hora-dia. Então, é só jogar na fórmula que a gente consegue obter a nossa produtividade. Bom, pessoal, então é isso que o grupo tinha para apresentar. Muito obrigada pela atenção de todos. Aqui está algumas das nossas referências e agradeço.